Boa tarde, meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Eu tenho publicações no canal no YouTube. Esse vídeo vai ser enviado para lá para ser publicado, mas estou gravando nesse instante. Eu venho publicando uma série de vídeos sobre Caminho das Almas, Abrigo das Almas, Refúgio das Almas. Quando eu coloquei estes nomes, obviamente, eu estava pensando em nós todos, né? E também por causa dos meus estudos relativos à vida pós-morte, mas principalmente a evolução da Terra baseado em estudos jornalísticos e com todos os sites de busca do governo, de comércio internacional, todos, a parte de saúde, educação, tudo você tem material à vontade. Você tem as notas fiscais de todas as exportações brasileiras à tua mão, na Camex, né, se não me engano. Então, você vai lá e vê por produtos para onde foi. Negócio fantástico. Então, por ali você tem ideia de quais indústrias são, né, e tudo isto. Mas só que é um trabalho que o Ministério deve ter, né, a possibilidade de ampliar, colocando as empresas dentro do site e os mercados que elas atingiram e fazer uma ligação com o canal das notas para as pessoas terem ideia de quantidades e colocar para ir evoluindo o sistema. Bem, por que isto? Porque nós temos que evoluir realmente, sermos mais livres, e esta é uma necessidade realmente grande de podermos irmos abrindo a guarda, né, e possibilitando o maior avanço das economias com informações. Bem, quando falamos em Caminho das Almas, é porque nós estamos passando pela Terra. Mas eu não cito somente a Terra. Quando eu verifico as coisas, eu falo sobre o sistema planetário. Porque os meus estudos iniciais pós-religião, que já vai aí 6 anos, né? Me trouxeram a abertura com relação à vida extraterrestre, que eu não acreditava. E não acreditava em reencarnação. Então, minhas concepções mudaram completamente nos últimos anos, me trouxeram muito desconforto, mas, ao mesmo tempo, eu me lancei para procurar entender o funcionamento do cosmos e das coisas, e qual era, se existia uma perspectiva, porque inicialmente o que eu vi é que existia uma necessidade de transformação de todo o universo, e do cosmos em geral, não só desse universo. E posteriormente eu descobri que isto era em função da falta de vagas adequadas para o processo evolutivo. Porque esse caminho assim de chegar em confronto com as ideias de outras religiões, eu estou de fora. Então eu avalio o budismo, o hinduísmo. O hinduísmo acha que algumas pessoas vão voltar a ser animais, por exemplo, em alguns casos. E esta é uma postura muito radical dentro do ponto de vista técnico, científico e de bom senso.
no sistema de evolução das vidas. E eu tenho certeza, assim, ainda no estudo de formação, né? Porque a ciência você descobre com teorias, né? Então você tem a suposição, aí você supõe. Bem, o que ocorre é que no cosmos você vai movendo e vai aparecendo que é de uma forma e de outra. E aí você fala assim, é assim, mas você não pode afirmar. Você tem que ter números. Nós ainda não fomos a outros planetas. Você teria que ter o in loco, né? Você poder ter uma afirmação maior, porque pela matemática fica difícil, mas você tem o espírito. E o que nos chamam de espírito é a mente. Só que a mente, ela enxerga em 3D pelos olhos, ouve em 3D, e você fala com a boca em 3D. Já no mundo, espaço metafísico, que meta é fora do estado físico, metafísico, não é a doutrina metafísica. Eu estou falando de uma parte de utilização da palavra neste sentido. Então, vejamos, você tem os outros planetas e eu, como falei, a Terra está em evolução. Nós temos muitas políticas no Brasil e os estudos que eu faço têm relação com economia, investimentos e mercado internacional e além de investimentos públicos em saúde, educação e previdência social e assistência social, nós estamos num caminho muito positivo e atingindo um pouco de maturidade gradativa, porque você vai incluindo as pessoas e protegendo-as, enquanto que países da Europa e mesmo Estados Unidos e países que são considerados mais evoluídos dentro das estruturas públicas e dos sistemas de comércio e também de ensino e tudo isto, o Brasil dentro das minhas possibilidades que eu venho estudando há alguns anos, nós estamos chegando, recebendo muitos investimentos, o país também está fazendo a neoindustrialização, nós expandimos para 170 e poucos países no mercado externo, que estamos levando os produtos e comprando alguma coisa, porque existe este intercâmbio. Então, nesses 2 anos houve grandes avanços, porque saímos da pandemia e os países precisando de muita coisa, o governo trabalhou bem nesse aspecto. Exportar exige uma logística muito grande, mas vamos lá. Nós temos uma perspectiva de, na segunda metade desse século, acabarmos com a miséria e a pobreza. E também a pobreza vai se dever muito. Existe uma necessidade, e que eu não gosto de falar, porque você vê países de primeiro mundo porque são mais avançados tecnologicamente em estruturas gerais. E estão mais protegidos, né, com a educação, saúde pública, os países europeus e muitos países outros. Mas aí você chega em alguns países que o sistema de previdência não tem nada a ver com o país evoluído, entendeu? Eles ganham muito pouco, aposentados em países com uma relevância imensa no nível, se você pensar, de evolução. E é importante falar isto, porque nós estamos caminhando e nós temos que preferir que eles evoluam no sistema de previdência, no sistema de pleno emprego, no sistema de redução das desigualdades, não só em função de saúde e educação, mas também
com salário mínimo. Então, se você tem países com salário mínimo que não dá para pagar moradia e dá para comer, e comprar alguma roupa para você vestir, então você tem pobres em toda a Europa, Alemanha, França, Itália. Itália tudo bem, mas Alemanha, França, Inglaterra não era para ter pobres, não era para ter previdência fragilizada. Então, eu não estou aqui questionando e nem achando que o Brasil está indo melhor, porque não, nós ainda temos que caminhar, mas eles não podem ficar estancados. Nós não podemos ter pobres em países. Como que você é primeiro mundo se você tem pobre? Né? Então você é primeiro mundo dentro de certos quesitos, né? Então você olha lá estruturas diversas e fala, não, eles são, claro que são. Nós estamos na América Latina, somos latinos, somos um país em desenvolvimento, temos problemas de educação e saúde ainda, não temos pleno emprego, e vários países lá não têm, mas se quiserem eles conseguem isso com grande rapidez. É que falta agilidade. Nós estamos recebendo, e eu digo para vocês, nós vamos acabar com a pobreza. Eu afirmo isto, se não houver problemas climáticos graves, como ocorreu no Rio Grande do Sul, ou guerras, mais guerras aí pelo mundo, e que nós não podemos, não é aceitável guerra. Mas não adianta, a ambição não está ligada à evolução mental, que é a mente sadia, o bom senso e todas essas coisas. Quando existe guerra, não existe bom senso, não existe. O senso é a capacidade de você trabalhar junto com as pessoas com juízo correto em comércio internacional, que é aquilo que nós temos como mecanismo. Então, mas nós temos uma política de salário mínimo que vai aumentando, e o que nós podemos desejar que esses países tenham, porque nós não podemos fazer cargo de salário em todas as empresas do Brasil, as grandes e médias. Se fizermos isso, nós também cresceremos em menor desigualdade. Você passa por vários cargos, todos vão passar, então você reduz a desigualdade, porque todos vão passar pelo mesmo caminho. Então ninguém mais vai reagir em função de alguns fatores. Mas o salário mínimo, nós precisamos chegar no Brasil ao final do século, pelo menos com 6 mil de salário mínimo. E isso, tecnicamente, é um problema técnico de organização e métodos, de metas. Como não vai ter mais desemprego, o desemprego vai ser quase mínimo, e você não vai acabar com a pobreza porque teria um salário mínimo como o nosso, que é um salário mínimo que dá para as pessoas mal comerem e comprar uma roupa por mês, pagar as continhas, luz, gás e as outras, telefone. Não dá. Uma pessoa só, imagina um aposentado com R$ 1.412. O presidente Lula deveria fazer prédios para os idosos, como Minha Casa Minha Vida, e levar os idosos para lá. Bem, então, nós temos um caminho em que o caminho das almas é por aqui. O abrigo das almas, nós estamos relativamente bem, a maioria da população brasileira, abrigados, com casa, com conforto, mal ou bem, mas a maioria já estamos. Então, quem ganha salário mínimo já é um número mais reduzido do que a classe média. Aí, nós estamos indo para mas nós temos que elevar o mínimo. Não existe outra solução, e as pessoas têm que deixar de se dobrar ao capital, porque eu acompanho muitas coisas
que são, eu não consigo entender em jornalismo, em economia, a posição de certos economistas que depois vão até mudando um pouco, mas fazem uma pressão enorme e dificultam, né? Você tem países aí, nós estamos brigando para reduzir a dívida pública em relação ao orçamento, né? Então, ao PIB. Você pega lá, estamos devendo X e a dívida pública. Bem, então nós falamos que estamos abrigados, mas tem muitas pessoas que não estão. Na segunda metade do século, com os investimentos e tudo, nós temos chance, mas é preciso organizar. O BNDES tem que investir mais nas cidades que estão deficitárias, além das grandes cidades, ou só em grandes indústrias, em pequenas e médias nessas cidades. Existe preciso fomento dos governos estaduais nessa direção. Aí nós chegaremos. Então, quando nós chegarmos a pleno emprego, teremos refúgio das almas, mas assim mesmo, esse refúgio, ele depende da terra inteira. Então, todos têm que chegar ao pleno emprego em algum ponto da história, senão nós somos malucos, retardados, e nós não somos retardados. Nós não podemos falar nada, não é permitido falar que é possível a Terra sair desse estágio e ir para outro. Eu não vou me rebaixar isto, de baixar a crina, baixar a cabeça, ficar comendo e não falar, não ter a possibilidade de expor aquilo que não é a utopia, que mete medo nos empresários. É uma evolução possível. Então, eu gostaria agora de sair um pouco da questão. Então, nós temos uma perspectiva da Terra inteira evoluir e ir para pleno emprego. Claro, o capital vai até um ponto que não tem mais mercado. Quando não tiver mais mercado, só existe evolução de produtos e de salários. E aí você tem que evoluir, e é isso que nós temos pela frente. Ninguém pode negar isso. Agora, eu vou fazer uma pequena mudança agora, que nós estamos falando de refúgio das almas. Mais um empecilho, eu vou falar aqui de prisões das almas causadas não só pela economia e pelo autoritarismo dos regimes anteriores às democracias, que eram terríveis. A história é muito trágica. Então, mas vamos falar de um outro problema que é gravíssimo, porque seria para cuidar da sanidade das pessoas, que são budismo, hinduísmo, por exemplo, que sempre pregaram a pobreza. E aí eles ficaram segregados do mundo natural, que é de convívio, um convívio mais harmonioso, né, que existe mais no mundo ocidental, que apesar de tudo sempre teve essa perspectiva de relações humanas. Mas estas religiões, você vê, é uma coisa terrível, o hinduísmo. Eles tiveram uma visão totalmente distorcida em relação à possibilidade de evolução. Não existe nenhum caminho assim de perspectiva, sabe? E a religião em si, ela segregou as pessoas ao misticismo desastroso, eu diria. E o budismo, da mesma forma. Mas o cristianismo teve a sua fase terrível na Idade Média. A Idade Média, desde o fim
do Império Romano, né, que a igreja acabou proibindo tudo e os reis concordaram, ficaram reféns da religião e ela proibiram até a leitura da Bíblia, qualquer conhecimento e tudo isto. E aí privilegiaram a pobreza, porque todos ficaram pobres e não existia mais como evoluir classes médias, nada disso. Então você tem aí um tipo de coisa nas religiões. As religiões agora, eu tenho certeza que a Índia vai chegar depois do Brasil um pouco atrasada, porque eles têm 1 bilhão e 400 e poucos mil pessoas. Mas ela vai chegar a ser a segunda maior economia do mundo. Então, obviamente, se eles seguirem algum caminho que nós tenhamos como referência mundial, como seria de maior igualdade em várias áreas possíveis, que é a necessidade, nós estamos lutando contra a discriminação racial, preconceitos, xenofobia, racismo de todos os tipos. Estamos lutando contra isso, estamos amadurecendo. Nós vamos incluir todas as pessoas do mundo, é o que nós pretendemos. Os governantes dão ênfase a essas coisas no mundo inteiro. Então eu tenho grande esperança na humanidade. Embora com todas as dificuldades, que às vezes dá vontade de existir, de ficar com os olhos entreabertos por causa das pressões. Então, essas questões das religiões, budismo e hinduísmo creem em reencarnação, eu já creio também, assim como os espíritas, né? Kardecistas. Então, se pensem bem aquilo lá assim, o tipo de vida, as pessoas vivendo por uma religião, por umas coisas que precisam ser tiradas delas com o tempo, e como nós precisamos romper com mecanismos que trazem danos, né, da parte da religião, porque elas segregam, elas impedem. Mas, então vamos lá. Mas o que acontece? Se a Terra evoluir, né, que vai evoluir, e acaba os pobres, acabando a pobreza, e as pessoas ganhando um nível, vamos supor que o salário mínimo chegue aí aos 5, 6 mil. E aí, o equivalente aos preços de hoje. Claro que as prostituições que existem pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, a maioria vão fechar, porque as pessoas vivem ali porque não tem emprego, não tem como sobreviver. E não é justo uma mulher passar 8, 10 horas transando com 10 homens, 12 homens num dia. Isso é absurdo. Isso é uma doença crônica. Isso acaba com o salário mínimo que possibilite. Essa que é a verdade. A prostituição é danosa terrivelmente porque ela atinge as classes baixas. A lei do consentimento, de você não permitir que transem com meninas menores de 16 anos, até 16 anos, você não poder, era em decorrência da prostituição na Europa, que as crianças eram colocadas pelos pais, as meninas, para transar, para ganhar dinheiro, meninas de 10, 12 anos. Então vocês acham isso certo? Correto? Claro que não. Absurdo a mulher ficar o dia inteiro para ganhar uma miséria. Então, eu não estou falando das pessoas. Nós fazemos uns exercícios que eu vou recordar aqui. Retirar a sensibilidade, o desejo carnal de você, a sensualidade. Retire dos teus olhos. Então nós fazemos esse exercício. Abra mão de sexo com criança.
abra mão, sempre faça esses exercícios, porque nós tínhamos 550 meninas de 10 a 17 anos tendo filhos. Nós fizemos exercícios aí no passado, que eu participei, incentivei muito a parte de pastores e reduzimos por causa da sexo explícito na televisão. Isso abriu, escancarou modos e costumes de as pessoas empurrarem umas às outras para sexo, sobrou para as meninas. E as meninas não vão à escola, já a maioria vivem com pouco dinheiro, porque nós estamos falando, a maioria das pessoas de classe média casam depois de formadas. E nós temos que ter isso para a garotada. Então, isso é uma tragédia, nós temos que ter política de salário mínimo. Ninguém pode achar que isso é correto, não. Tem que ter empregos que retirem as pessoas dessa necessidade. Isso é muito sério. Não estou dizendo que você não possa prostituir. Não é isso que eu quis dizer. Bem, agora, em relação à religião, a terra nunca deve ser abandonada. Nunca deve-se pensar em deixar de evoluir a terra em função de crendices. Nós temos que evoluir a terra e conseguir elevar o padrão, né, para todos, para, se houver problema de vagas nos planetas, as pessoas irem para o futuro da Terra, porque muitos de nós vivemos. Então tratem de pensar em meio ambiente e outras coisinhas mais. Agora vamos citar o seguinte, e que é a principal motivo deste vídeo. Nós devemos filmar as crianças quando estão entrando na escola, desde a maternidade, né? Começar um projeto de filmar, aí depois quando entram na escola, quando entram na creche, aí pegar algumas crianças e seguir com elas, filmando. Aí depois na pré-escola, ensino fundamental e tempo integral, e aí seguir filmando algumas crianças específicas, e aos poucos você vai incrementando a cada ano e aumentando o número de crianças, e vai filmando até o final do ensino fundamental, depois o médio e universidade. E aí você, pouco a pouco, na medida que você vai for aumentando o número de crianças, desde a creche, você vai chegar a um ponto que todos serão filmados com voz, e com o crescimento das tecnologias, no final todos serão filmados o tempo inteiro em todos os recintos das escolas, e as pessoas terão a sua vida. Mas aí nós teremos que, nessa evolução, num sistema assim, ir reduzindo a desigualdade. Isso é um processo bastante de muito tempo, em longo prazo. Então todos serão filmados, professores, as escolas todas. Terminou ali, vai trabalhar nas fábricas, seja filmado também, e aí você vai ter isso nas indústrias, em todos os locais. Essas crianças, elas, para sociólogos e para psicólogos, psicanalistas, você vai ter um material visível para conduzir a evolução das crianças. Imagina as crianças em tempo integral, elas não vão fumar, não vão beber, não vão usar drogas e não vão pensar em sexo durante esse período. Aí tem a parte da noite. Mas essas pessoas vão ter uma formação e o sistema de educação vai evoluir, porque isso faz parte da evolução da humanidade. Até que todos terão a vida praticamente toda filmada.
Não é necessário todos os momentos, obviamente. Mas as crianças vão se formar, trabalhar, casar, aí pode-se filmar na parte do casamento e depois dos filhos e seguir em sequência, e você vai evoluir a humanidade. Bem, eu tive várias, não vou chamar de insight para não americanizar, né? Mas eu tive flashes de luz, porque você vai buscando, um deles é que a Terra tem que haver evolução planetária, porque muitos planetas têm naves espaciais, mas tem outros inferiores à Terra e tem uns mais próximos. Então, para criar vagas, se você morre e vai para outro planeta, você organizando o sistema planetário, vai ter vaga sempre e as pessoas irão, não será isso que o hinduísmo fala, que você vem por ciclos, aí desce e depois volta, porque o mundo é pecador, aí e cheio de problemas, e as pessoas ficam indo, descendo e subindo escalas evolutivas. Certas religiões falam isso. Inclusive daqui dos Andes, os incas, né? Falavam coisas, incas, astecas, falavam coisas assim também. O hinduísmo fala e o budismo tem alguma coisa nessa relação. Então, eu estou traçando aqui mais um elemento extremamente importante que eu verifiquei, porque da mesma forma que eu verifiquei que os planetas têm que ser evoluídos e a Terra também para haver vagas, para quando as pessoas morrerem terem lugares decentes e bons para viver. Então não é pobreza. Foi verificado que a maior parte da Via Láctea, as pessoas vivem no campo. Aí eles acham importante porque certas mentores dizem que isso é por causa da evolução como nós temos, que o capitalismo, sendo capitalista ou não, traz guerras e traz crimes e traz desigualdade e problemas. Então eles acham que vivendo no campo, as pessoas todas pobres, com deficiências diversas, é o ideal. Obviamente isso não é. Nós precisamos evoluir o sistema planetário e a Terra. E a Terra evoluindo, eu gostaria muito de voltar para a Terra, porque eu amo muito a Terra e gostaria de viajar, né, um pouco mais, ter chance de estudar mais ainda matérias mais profundas, estudar não só ter um bacharelado, mas 2 e várias graduações. Meu desejo hoje, sinceramente, é este, porque eu me desenvolvi por meio do conhecimento, por conta própria. Uma parte eu já sabia, obviamente, mas a minha profissão me permite entender um pouco mais de economia do que a média, então eu consegui entender muitas coisas e por isso eu tenho fé na humanidade, tenho fé em nós, apesar de eu achar que nós somos uma coisa muito estranha. E tudo por causa de organizações e métodos, tudo por causa dos inícios. Eu ainda vou falar de planos muito profundos para os inícios. Aí vocês vão falar, pronto, enlouqueceu de vez. Não é. É porque existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que eu não diria a vã filosofia, a vã religião, mas a filosofia te fala, o ditado popular diz isto, existe muita coisa a mais. Então, eu vou fechar aqui. Gostaria que vocês fizessem os exercícios de tirar a sensualidade diariamente, para nós acabarmos, para essas meninas não terem filhos antes
de terminarem o ensino médio, pelo menos, e terem chance de trabalhar, entrar no mercado de trabalho, fazer uma universidade os que puderem e começarem a vida já estabilizados, o homem, a mulher, com profissão e com conhecimento, e nós temos chance para tudo isto. É preciso muitos estudos para distribuição, mas nós precisamos dar chance a todos. O presidente Lula tem razão, e eu estudei o que foi feito nos governos a nível de educação e saúde, e eu sei que os demais não fizeram muito pouco, mesmo dos passados. Presidentes com grande nome fizeram pouco nessa área. E então eu agradeço aí a oportunidade e um beijo, um abraço para todos, um bom fim de semana, porque hoje é sexta-feira.